abençoados, como estamos? Reinando em vida? Mais uma vez, eu aqui, o pastor Márcio Mourão, pastor e apóstolo em Cristo Jesus nessa graça, venho aqui a comunicar as boas novas ao seu coração. E eu quero falar hoje sobre a igreja e o apóstolo, como é importante. Uma igreja sem apóstolo, ela está em decadência, porque não há revelação. Porque quem traz revelação é o apóstolo. E nós vamos ver isso aqui bem claro, porque a igreja, infelizmente, foi assaltada por esses que dizem ser que não são, ministros. E outros que pregam, qualquer pessoa prega na igreja, até criança sobe no púlpito para pregar para a igreja. Imagina como está a situação do povo, e o povo bate palma e diz aleluia, glória a Deus. Então esse povo realmente está sem entendimento. Porque quem prega unicamente para a igreja só pode ser um ministério. Se não for ministério, é espírito de confusão. E eu quero trazer aqui a palavra do Senhor, nos dando esse entendimento. E estamos aqui para falarmos dos mistérios de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo traz aqui em Romanos 11:33, depois dele ter uma comunhão profunda com Deus, aonde o levou ao terceiro céu, ao paraíso, onde ele ouviu palavras inefáveis. A Paulo foi confiada a nós gentios, nós a igreja, para ser fundamentada, edificada e sobreedificada. E nós, a igreja, precisamos de saber disso, porque assim colocaremos muitos fora da nossa vida, que estão aí profetizando. Eu vejo mulheres, homens, jovens, crianças, todo mundo pregando, porém sem visão. E o povo sem visão, o que vai acontecer com ele? Vai se corromper, vai se estragar. E Paulo, para ele trazer a palavra para a igreja, ele teve essa experiência aqui de Romanos, do livro de Romanos 11:33, ele vem dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então nós vemos aqui Paulo, ele, para trazer essa palavra ao Senhor, ele teve que ser levado na profundidade de Deus, porque a igreja não pode receber qualquer coisa, como eu já disse em outras mensagens. O seu ouvido não pode ser entregue a qualquer um, porque o seu ouvido não é lata de lixo. E eu vejo muito lixo entrando nos ouvidos das pessoas, com pessoas que não têm nenhuma experiência, maturidade nenhuma para falar e autoridade nenhuma para falar com a igreja, em nome de Deus. Muitos estão ouvindo a voz de Deus. Olha, isso é um erro. Deus não fala a não ser pelos seus ministros. E aqueles escolhidos, separados para trazer a palavra. E nós vimos lá em Gálatas 2:7-8, quero bater nessa tecla mais uma vez, para que a igreja a familiarize com a palavra do Senhor. E aqui vem algo muito forte, e você precisa de saber disso para você realmente dedicar a sua vida à palavra pelo ministro que foi chamado e experimentado. Ao você ouvi-lo, você vai ver que ele tem capacidade para pregar. Aqui em Gálatas 2:7-8 ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. Então foram dois evangelhos.
Nós não temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós falamos, isso é livro histórico. Isso não é evangelho. Evangelho é o da circuncisão e da incircuncisão, que foi confiado a Pedro o da circuncisão e da incircuncisão foi confiado a Paulo. Então só esses dois Deus autorizou para pregar para a igreja, só esses dois, mais ninguém. Então pregar o quê? O seu livro, as suas instruções. Então não pode ser qualquer um abençoado. E aqui ele diz, no 8, ele diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, Pedro foi indicado para pregar aos judeus. Aqui no versículo 9 ele diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, quem foi o que conheceu a graça que foi dada ao apóstolo Paulo? Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, quer dizer, eram autoridades na igreja. Me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão. Deu-se a mão, se apertou e disse, você vai para os gentios, Paulo, e nós vamos para os judeus. Então, se você quer ouvir Deus falando, você tem que ouvir as 14 epístolas de Paulo, que é exclusivamente para você, o gentio. E Pedro e João era para quem? Os judeus. Precisamos bater nessa tecla para abrir a mente da igreja gentílica, para que ela possa realmente conhecer os mistérios de Deus. E nós vimos Paulo tendo essa convicção, porque o apóstolo e o pastor, o profeta, o mestre, ele tem que ter a convicção quem ele é. Ele tem que ter tido uma experiência com a sua vida com Deus no ministério. E Paulo diz aqui em 1 Coríntios 4:1, ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, para ser um pregador da palavra de Deus, é necessário ter uma visão. Ele tem que, primeiro, saber que ele é um escolhido, depois reconhecido pela igreja. Mas ele tem que ter essa convicção. Então, para ser pregador da palavra de Deus, é necessário que ele tenha uma visão clara de quem ele é e de quem é a igreja e o que é a igreja. Aqui em Efésios 4:11, nós vamos ver aqui algo muito rico, a qual Jesus, quando morre e ressuscita, ele concede dons aos homens. E você tem que ter recebido esse dom de Deus, de Cristo, não é de imposição de mãos, com óleo ungido lá de Israel e aquele povo todo ali orando por você. Não, você não precisa. Uma vez você escolhido e ter sentido esse ministério na sua mente, você já está consagrado. Você vai ser reconhecido agora pelo que você prega, pelo que você faz, sob o testemunho da minha vida e da tua vida, que vão reconhecer quem somos. Não precisa nem de você falar que é um pastor, que é um apóstolo, que é um evangelista, que é um mestre. Não. Você, ao abrir a boca, a igreja vai testificar quem é você. Aí não haverá erro, não haverá engano. Aqui em Efésios 4:11, ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo. Então é uma o quê? Concessão que o Senhor dá para uma pessoa com esse ministério, apóstolo, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então é dada uma concessão a um ser na terra escolhido desde o ventre da sua mãe para atuar como tal ministério. É necessário que haja o apóstolo e a igreja, mas esse apóstolo tem que estar encaixado nesse Efésios 4:11 e 12, porque senão ele vai fazer coisas erradas.
e conceder pessoas que pregam no púlpito para a igreja, pessoas que não têm autoridade nenhuma e nem autorização para tal. Assim é, abençoado. No versículo 12 ele diz que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o seu desempenho do seu serviço. Então, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja é santa e precisa de ser aperfeiçoada. Então, quando a igreja se reúne, você está vendo os santos, mas precisando de quê? De um aperfeiçoamento. Então, esse ministério, ele é capacitado para amar aquele povo, independente de qualquer situação. Eles estão ali santos, porém, sem ainda o aperfeiçoamento. Em nós, o ministério, o apóstolo principalmente, ele comunica a perfeição através da palavra. Certa feita, Jesus de Nazaré diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para que o meu procedimento seja de santo na terra, eu preciso de um apóstolo, eu preciso de um ministério que esteja me educando, ou reeducando a minha mente. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, minha mente precisa ser renovada com a graça de Deus. Então, você, ao ouvir um ministério, que se diz ministério ali do púlpito dele, você tem que julgar o que ele está trazendo. Se ele está trazendo as 14 epístolas de Paulo, ou ele está perdido em toda a Bíblia toda é de Deus, mas nós temos que saber fazer as suas divisões. Nós sabemos que houve a lei e houve a graça, e nós mostramos lá em Gálatas 2, 7 e 8, nós mostramos ali que Paulo foi separado para pregar a graça de Deus aos gentios, reconhecida por Pedro, João e Tiago. E Pedro, João e Tiago foram separados para pregar a circuncisão às ovelhas perdidas de Israel. Então você tem que saber disso. E esse ministério hoje, ele tem que ter essa visão com vista ao aperfeiçoamento do santo. Então a visão do ministério é o quê? Aperfeiçoar. E se aperfeiçoa com o quê? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, só a palavra. E a palavra de Paulo é que foi separada para que eu e você pudéssemos ter um entendimento, para que tenhamos um desempenho, um bom desempenho do nosso serviço aqui na terra ao Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento da verdade do Senhor. Assim é, abençoado. Então você, ao ouvir a igreja, ao ouvir o ministério, esse ministério tem que trazer uma bagagem. Ele tem que ter visto o aperfeiçoamento. Então ele é aquele que tem paciência com a igreja. Ele não anda segundo a sua vontade, mas ele anda segundo a vontade de Deus. Então, abençoados, aqui nós vimos então que o pregador da palavra de Deus é necessário que ele tenha essa visão e sejam reconhecidos pela igreja como tal. Aqui em Gálatas 4, vamos ver aqui o reconhecimento da igreja com Paulo. Veja bem, aqui vem no Gálatas 4,14, ele diz: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo e nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo, pela igreja, foi reconhecida como anjo do Senhor e como o próprio Cristo. Porque se esse ministério não tiver a visão que Cristo está nele, ele não consegue formar cristãos. E os primeiros cristãos serem chamados na terra de cristão não foram os dos 12 discípulos, foi os de Paulo. Os de Paulo que foram chamados cristãos. Porque Cristo estava na vida de Paulo. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Então, uma vez que o ministério tem Cristo na vida dele, aí ele consegue formar os cristãos, os cristos na terra. Aí a sua vida, a vida da igreja é outra vida. Os mistérios começam a ser revelados e esse povo começa a frutificar santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, há uma necessidade do apóstolo e a igreja. A igreja sem apóstolo, ela está perdida. Mas qual apóstolo? Aquele que é o imitador de Paulo, a qual ele diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós já falamos lá em Hebreus que o primeiro homem a ser chamado de apóstolo na terra foi Jesus de Nazaré. Sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão é o apóstolo Jesus, que uma vez formou Paulo imitando a Cristo, e agora ele diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma vez você imitando a Paulo, você imita Cristo. Aí você tem uma visão ampliada para ser reconhecido como Paulo foi aqui. Me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Como há uma necessidade da igreja reconhecer que Cristo já está na terra pela segunda vez. Como? Edificando a sua igreja. Ele veio para edificar, ele não veio para arrebatar a sua igreja de imediato, não. Ele faz um trabalho, primeiro, de transformação na igreja, trazendo o quê? A palavra. Como diz aqui Paulo em Romanos 2,16, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então Paulo estava dizendo que Jesus viria, o Cristo viria e ia julgar o segredo dos homens, de conformidade ao evangelho dele, depois de canonizado, depois de passar o tempo da apostasia, que trouxe tanto engano, tanta confusão na cabeça dos filhos de Deus, manifestaria Cristo em um homem, sempre em um homem, porque Cristo é criação de Deus, sabedoria de Deus e poder de Deus para estar no homem. E uma vez ele num homem, ele transmite o poder de Deus sobre a terra. Então, abençoados, você, ao ouvir um apóstolo, ou um profeta, ou um evangelista, ou um pastor e mestre, ele tem que estar alinhado com as 14 epístolas de Paulo. Paulo é o apóstolo que é da igreja gentílica e também judaica. Por quê? Porque ele foi separado para isso, e ele tem essa convicção. Apóstolo dos gentios e dos judeus. Para o quê? O Novo Testamento. Para a incircuncisão fazer o que? A renovação da mente e transformar os corações. Assim abençoado. Eu deixo para vocês essas palavras e quero que você medite nisso. Oriente-se por isso. Ela é a bússola para a sua vida, é a palavra de Deus. Procura nos ouvir, mas procura nos entender também bem. Vai aqui nos versículos, procura aqui conhecer e deixa que o Espírito que está na sua vida, que é o Espírito de Deus, no seu Espírito te revela a verdadeira palavra de Deus. Assim eu vos deixo mais uma vez, mas logo retornaremos trazendo a graça de Deus. Hoje é o seu melhor dia. Assim porque você é um abençoado com todas as bênçãos. É um prazer estar com vocês. Abba Pai.